A paz de Cristo para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Hoje eu estou voltando aqui para compartilhar com você um trechinho muito gostoso de ler do livro de João, que está no capítulo 20. Ele fala a respeito da aparição de Jesus para Maria Madalena, a sua fiel discípula. Vamos ler juntos João 20, do verso 11 ao verso 18. Esse trechinho fala a respeito desse encontro, desse reencontro, né? Inesperado por Maria. A epígrafe da minha versão diz assim: Jesus aparece a Maria Madalena. Verso 11, vamos lá. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas ela não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, pensando ser o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseram, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor Jesus e que lhe dissera isto. É um pedacinho pequenininho do capítulo 20, mas eu te convido, como sempre, a fazer a leitura de todo o capítulo. Esse livro de João é lindo e eu vou repetir quantas vezes for necessário para você ficar curioso a respeito desse livro e fazer essa leitura tão deliciosa. João nos apresenta Jesus, né? E nesse pedacinho, desse reencontro de Jesus com Maria Madalena, a gente percebe Maria Madalena, ela foi liberta por Jesus de 7 demônios, né? E depois que ela viveu esse sobrenatural de Deus na vida dela, depois que ela se tornou uma mulher livre, uma mulher que podia viver conforme as suas decisões, né? Uma mulher que tinha domínio das suas emoções, da sua alma, uma mulher que tinha o Espírito de Deus. Quando Maria se tornou essa mulher, Maria Madalena se tornou essa mulher, pelo que Jesus fez com ela, né? Pelo milagre, pela libertação, pelo grande amor de Jesus por ela. Quando ela se torna essa mulher liberta, ela não segue outra vida, ela não vai a outro lugar, que não é o lugar que está perto de Jesus. Ela decide viver com ele, ela decide segui-lo, ela decide viver uma vida aos pés de Jesus, seguindo, servindo, muitas vezes, diz a palavra, né, contribuindo para as necessidades dele e dos discípulos, né, necessidades naturais, contribuindo financeiramente. Mas Maria Madalena foi muito fiel àquele que foi o único que a libertou, que trouxe vida para ela de novo. Uma vida de plenitude, uma vida verdadeira, uma vida onde ela podia sorrir, chorar, conforme as suas decisões, as suas emoções, a sua vida, e não mais como escrava de um demônio, de 7 demônios, né? Maria estava livre e se tornou essa mulher fiel a Jesus. Ela seguia o Mestre e o seu coração era dele. A fé de Maria Madalena e o amor de Maria Madalena, a sua fidelidade eram genuínas. Maria Madalena estava na cruz do Calvário, na crucificação de Jesus, ali aos pés da cruz, enquanto muitos dos discípulos, às vezes, né, homens que andavam com Jesus por situações em que talvez ela não tivesse andado, porque eram homens, né, e naquela época havia certa distinção, Jesus permitiu que Maria permanecesse sempre com ele. Maria,
Madalena foi fiel quando esses discípulos, muitos fugiram. Apenas João, né, ficou. E nesse tempo em que Jesus estava sendo crucificado, quando parecia derrotado aos olhos dos homens da humanidade, aos olhos de Roma, aos olhos dos judeus, né, dos religiosos, quando Jesus parecia ter sido derrotado, Maria Madalena não saiu de perto de Jesus. Ela permaneceu fiel a ele, fiel àquele que lhe devolveu a vida. E isso faz a gente pensar, né? Onde está o nosso coração? Com quem está o nosso coração? Para quem entregamos a nossa fidelidade? Será que eu e você entendemos que fomos libertos dos cativeiros, das amarras do maligno, da armadilha do pecado, e a graça de Jesus está sobre nós, nos fazendo resistir ao mal, nos fazendo resistir às tentações de cada dia, por amor e fidelidade a Ele que se importou comigo, que se importou com você, nos encontrou naquele estado, mergulhados no pecado, e nos amou. E daquele pecado, Ele nos retirou. E a crucificação de Cristo e a ressurreição de Cristo tem esse propósito de nos trazer vida, como Ele trouxe para Maria Madalena. Então, eu fico meditando a respeito, né, de onde está a minha fidelidade, para quem, e se estou sendo fiel a Ele, a Jesus, independente de como as circunstâncias se mostram para mim, porque ela estava diante de uma grande derrota, uma aparente derrota, e ela permaneceu fiel. E isso é lindo de ver, porque nem todos foram, né? Nem todos tiveram essa presença de espírito, nem todos tiveram essa convicção em suas almas de ser fiel a Jesus naquele tempo, naquela hora terrível, tenebrosa, na hora da dor. Mas Maria Madalena não reconheceu Jesus de primeira, né? Ela precisou que ele a chamasse, que ele fizesse como ele era amoroso, a convidasse a lembrar, né, desse relacionamento genuíno que eles tinham, né? Um relacionamento amoroso, misericordioso, bondoso, fiel, leal. E Jesus a chamou pelo nome. E aí ela pôde perceber que era o seu mestre diante dela. Ela antes estava no sofrimento, não conseguiu perceber que era Jesus. E a gente, quando está em tempo de sofrimento, vocês sabem que há 3 meses eu, minha mãe, meu cunhado, meus sobrinhos, meu irmão, nossa família, né? Nós sepultamos a minha irmã Daniele, ela perdeu uma guerra para o câncer de pâncreas, e a dor entrou na nossa vida, né? A dor, uma dor profunda, ela entrou pelas nossas portas. O dia mal chegou. E será que quando a gente está nesse tempo do dia mal, será que conseguimos fazer diferente de Maria Madalena? Será que conseguimos ter a visão da verdade? Eu digo a você que a dor, às vezes a pessoa fala e a gente não entende, né? Só entende quando vive. A dor nos torna cegos. E é terrível, porque essa cegueira faz você enxergar mentiras, inverdades a seu respeito, a respeito de quem você ama, a respeito do próximo, a respeito da sociedade, a respeito de Jesus. Então, é muito importante quando a gente lê e vê a fidelidade de Maria Madalena, mas também percebe que a dor a cegou, também percebe que a dor a atrapalhou de estar ali com o Mestre por um período, porque a graça e o amor de Jesus a encontrou quando ele a chama pelo nome. E Jesus faz isso por nós. Quando nós vivemos esse tempo de dor aqui em casa, na nossa família, Jesus nos chamou. Jesus disse para mim: Thaís, estou aqui. E quem de nós, sendo chamados por Jesus, sendo lembrados do seu grande amor, das maravilhas que ele já fez por nós,
não desperta para a verdade, né? Quem de nós permanece na mentira diante do amor de Jesus? Então eu quero agradecer a Deus por essa leitura, lembrando que Ele nos chama pelo nosso nome. Ele nos convida a lembrar da verdade, a voltar a viver, a renascer com Ele. Né? E ele também lembra Maria Madalena de uma coisa muito importante aqui, quando ele diz, não me detenhas, no verso 17, porque Jesus precisava morrer na cruz por nós, carregar os nossos pecados. A cruz era para nós, a morte era para nós, e ele a carregou. Carregou os nossos pecados, morreu por nós. E Jesus foi crucificado, foi morto, depois ele ressuscitou para se tornar o Senhor das nossas vidas. Aquele que detém todo o poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque cremos nele como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Então era necessário Jesus morrer, crucificado, ressuscitar e ascender ao Pai, voltar para casa, para estar com o Pai novamente e nos preparar um lugar. Porque assim o Espírito Santo de Deus estaria conosco aqui na terra, depois da ascensão de Jesus. Então era importante que Jesus ascendesse aos céus, né? Era a missão dele. E Maria tinha que ser lembrada disso, que Jesus precisava voltar. Ela amava tanto Jesus que ela queria Jesus ali com ela. Não é o nosso grande desejo estar com ele todo dia? Mas nesse momento ele tinha um propósito, ascender aos céus, para então que o Espírito de Deus, o Espírito Santo da verdade, viesse e permanecesse conosco por todos os dias. Então tem esse mistério, né, aqui revelado, que Jesus lembra a Maria Madalena a importância dele voltar para o Pai. Ele não poderia permanecer aqui. E Maria Madalena prontamente, ouvindo o que Jesus disse, obedeceu. Eu quero te convidar, a mim e a você, a buscar a verdade em Jesus, a ouvir suas palavras e a obedecê-lo. Porque nas atitudes de Maria Madalena fica revelado o seu amor por Jesus. As atitudes dela eram de uma pessoa que o amava. Ela foi fiel, ela investiu tempo, vida, ela investiu recurso, ela investiu tudo o que tinha naquele relacionamento com Jesus, por gratidão, por amor, por saber que Ele é o único caminho que nos levará ao Pai. Eu quero te convidar a meditar a respeito de Maria Madalena. E nesse reencontro lindo, no livro registrado no livro de João, capítulo 20, do verso 11 ao 18. Se você puder meditar, tirar um tempinho, né? Pedir ao Espírito Santo que revele a você aquilo que Ele tem para sua vida, né? Eu anotei assim, algumas enumerações, só para não esquecer. Maria Madalena foi fiel e obediente. Maria não queria abandonar o corpo do seu mestre, ela o amava de todo o coração, mas foi fiel a Jesus na crucificação quando muitos fugiram. Jesus honrou sua devoção, a devoção de Maria Madalena, tão genuína, quando ele apareceu para ela antes de todos. E ainda a enviou a levar a primeira mensagem a seus discípulos depois de ressurreto. Essa honra foi dada a Maria Madalena. A dor de Maria não deixou ela enxergar Jesus. Ela sofrendo não pôde ver a verdade, mas o amor de Jesus por ela o fez chamá-la pelo nome, revelando como seu relacionamento era genuíno e leal. Jesus a lembrou de que ele precisava ir para o Pai, pois o Espírito Santo viria ficar conosco. Para quê? Para realizarmos as obras que Jesus nos ordenou. Então, esse pedacinho do capítulo de João, no capítulo 20, no verso 11 e 18, nos revela um relacionamento verdadeiramente amoroso, né, de Jesus com Maria Madalena, de Maria Madalena para com Jesus. E eu gostaria de ser uma mulher tão leal, tão fiel, verdadeiramente amar a Jesus como Maria Madalena amou, com as atitudes dela, com toda a sua vida. Ela não entregou um dízimo, ela entregou toda a sua vida.
E eu quero agradecer a Deus por essa palavra e pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude a sermos pessoas melhores, como essa mulher se tornou depois de ser liberta por Jesus. Amém? Agradeço a Deus por tudo, por nossas vidas, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele ainda fará. Bendito seja o nome do Senhor. Vou ficar por aqui. Um beijo, uma semana abençoada para todos. Fiquem com Deus.